Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão do profeta Jeremias, nosso 13º encontro. Trabalharmos Jeremias capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 19. No fundo do abismo. Nos diz o profeta Jeremias. Versículo 11. Quem me traiu de verdade foi a casa de Israel e a casa de Judá, oráculo de Javé. Eles renegaram a Javé, dizendo: Javé não existe, nenhum mal nos atingirá, não veremos nem guerra nem fome. Os profetas não passam de vento, não falam palavras de Javé. Por isso, assim diz Javé, Deus dos exércitos: já que falaram uma coisa dessas, vou fazer que a minha palavra seja um fogo na boca de você. Este povo seja a lenha que o mesmo fogo vai devorar. Pois eu vou mandar contra vocês, ó casa de Israel, uma nação distante, oráculo de Javé, uma nação invencível e antiga, uma nação cuja língua vocês não conhecem e não entendem o que ela fala. A aljava deles é como sepultura aberta, e seus homens são todos valentes. Ela vai devorar a colheita e o pão de vocês, vai devorar seus filhos e filhas, suas ovelhas e seu gado, suas parreiras e figueiras, vai destruir pela espada cidades fortificadas em que vocês tanto confiam. Mas nem mesmo nessa ocasião, oráculo de Javé, eu não vou acabar totalmente com vocês. Aí, quando alguém perguntar a você, por que Javé, nosso Deus, fez tudo isso com a gente? Você responderá: da mesma forma como vocês me abandonaram para servir outros deuses estrangeiros na própria terra de vocês, assim agora vocês estarão trabalhando como escravos para estrangeiros numa terra que não é de vocês. Então esse texto é o texto de Jeremias, mas eu quero só já alertar que quando a partir do versículo 18, e o versículo 19, é um acréscimo da época do pós-exílio da Babilônia que foi acrescentado ao livro do profeta Jeremias. Então esse material aqui, esse versículo 18 e 19, é do pós-exílio da Babilônia. E ele vem enxertado aqui nessa parte para dar a expectativa de que não é tudo que será perdido, mas que eles estão passando tudo isso justamente como resposta do rompimento da aliança. Então, a consequência que eles estão passando é consequência de ter abandonado Javé. Mas então esse versículo 18 e 19 é um acréscimo posterior da época do pós-exílio da Babilônia. Podemos, grosso modo, dizer 166, 167 anos depois que esse versículo é acrescentado a esse texto. Vamos ver. No fundo do abismo, versículo 11. Quem me traiu de verdade foi a casa de Israel, o reino do norte, e a casa de Judá, o reino do sul, oráculo de Javé. O castigo inevitável queimará como fogo devorador.
Nós vamos lá ver no versículo 14. Virá do norte, e o inimigo tudo destruirá. Do versículo 15 ao versículo 18. Javé, o esposo, foi traído por Israel, a esposa, rompendo com a aliança. Foi traído tanto pelo reino do norte, Israel, como pelo reino do sul, Judá. Todos traíram, sem exceção. A traição foi uma deslealdade para com Javé. O adultério foi uma deslealdade de Judá para com o seu Deus. Uma traição. Versículo 12. Eles renegaram Javé, dizendo: Javé não existe, nem o mal nos atingirá, não veremos nem guerra nem fome. Judá não reconhece Javé como seu Deus único, então não o identifica como soberano da história. Aquele que conduz a vida dos seres humanos e seus reinos. Judá ficará impune. Não se deve acreditar em castigo. Eles se garantem sem Deus. Neste versículo, encontramos várias negações, que é a resposta do povo de Judá para com Javé. Primeiro, Javé não existe, é um ateísmo prático. É melhor fazer de conta que Deus não exista, porque aí nós podemos fazer do jeito que a gente quer. Segundo, nenhum mal nos atingirá. Eles se sentem totalmente protegidos e acreditam que eles podem fazer o que quiser, que nada vai acontecer com eles. Não veremos nem guerra nem fome, como consequência das suas escolhas. A autossuficiência de Judá. Versículo 13. Os profetas não passam de vento, não falam palavras de Javé. Procuram desacreditar os profetas e suas palavras. Eles falam bobagens, ventos. O que dizem é mentira, não é palavra de Javé. Renunciam a ouvir as palavras de Javé e seus profetas, mensageiros. As palavras dos profetas são reduzidas a vento. Assim os judeus negam a Deus, versículo 12, e negam os profetas, versículo 13. Tem certa ironia neste versículo. É claro também que naquele tempo existiam falsos profetas, que eram homens que se diziam ser homens do Espírito, do Ruá. Mas os profetas, talvez por causa da influência desses falsos profetas, vêm chamados de homens de vento, charlatães. Não se distingue o falso do verdadeiro. Realmente, quem não fala as palavras de Javé são os falsos profetas. Versículo 14. Por isso, assim diz Javé, Deus dos exércitos: já que falaram uma coisa dessas, vou fazer que a minha palavra seja um fogo na boca de você, e este povo seja a lenha que o mesmo fogo vai devorar. Ao rejeitar Javé e seus profetas autênticos, Javé toma a palavra e promete uma punição. A palavra de Javé se tornará um fogo consumidor. O profeta que anuncia com a boca a palavra de Javé, fogo que consome, irá dirigir ao povo que é lenha, cuja palavra vai incendiar e vai consumir tudo. A palavra autêntica de Javé será enviada por meio de Jeremias. Vão reconhecer o autor da palavra, que é Deus, e seu mensageiro Jeremias, que pela palavra consumirá todo o povo. Jeremias vai presenciar isso e verá a realização de sua missão. Versículo 15. Pois vou mandar contra vocês, ó casa de Israel,
uma nação distante, oráculo de Javé, uma nação invencível e antiga, uma nação cuja língua vocês não conhecem e não entendem o que ela fala. O povo virá como executor, o instrumento de Javé para punição. Já que abandonaram Javé, ele os deixa a seu bel prazer, as suas escolhas. Fizeram suas escolhas. Agora devem assumir as consequências. Um povo que vem de longe. A nação é apresentada como uma nação invencível, forte, antiga. Uma nação que os judeus ignoram a linguagem, não conhecem, não entendem. Versículo 16. A aljava deles é como sepultura aberta, e seus homens são todos valentes. Neste povo não existem covardes. Não existem covardes. Todos são valentes. Não existem medrosos. As aljavas possuem inúmeras flechas que matam infalivelmente. Não haverá escapatória. As aljavas eram onde se colocavam as flechas para serem atiradas pelo arco. Não terá escapatória. Eles estão prontos para matar. Versículo 17. Ele vai devorar a colheita e o pão de vocês, vai devorar seus filhos e filhas, suas ovelhas e seu gado, suas ovelhas e seu gado, suas parreiras e figueiras, vai destruir pela espada cidades fortificadas em que vocês têm tanto confiam. A destruição será total. É um povo voraz, nada ficará. Vai devorar a colheita do trigo e o pão. Vai devorar os filhos e filhas, ovelhas e gado. Devorar tudo aquilo que eles plantaram. As parreiras para o vinho e os figos. As cidades fortificadas que os judeus confiavam em sua defesa serão destruídas. Nem mesmo a ameaça de Javé fará Judá voltar. Judá resiste, não quer se converter. Os jovens e as jovens serão os pratos principais. A palavra devorar quer ser metáfora, de que consumirão tudo, nada ficará. Versículo 18. Mas nem mesmo nessa ocasião, oráculo de Javé, eu não vou acabar totalmente com você. Irá ficar um resto que irá sobreviver e que dará continuidade ao povo. O castigo será justo. Segue a lei do talião, olho por olho, mas o castigo não é definitivo, nem mesmo total. Então, com este versículo, nós encontramos aquele acréscimo que foi colocado, então, ao profeta Jeremias, de um texto do pós-exílio da Babilônia que vem inserido neste texto que nós acabamos de escutar. Como sequência do versículo 17. Então, 18 e 19, esse acréscimo. Versículo 19. Aí, quando alguém perguntar a você, por que Javé, nosso Deus, fez tudo isso com a gente? Você responderá, da mesma forma como vocês me abandonaram para servir deuses estrangeiros na própria terra de vocês, assim agora vocês estarão trabalhando como escravos para estrangeiros numa terra que não é de vocês. A narrativa da história de um povo passa para a geração seguinte, a fim de se entender o que aconteceu. Eles eram livres. Por que agora são escravos? Eles possuíam a terra. Por que agora têm que trabalhar terras estrangeiras? Por que estão no exílio? Se tinham terra, eram livres, trabalhavam. Por que agora são escravos, trabalham em terras alheias? Aqui vale a lei do talião. Primeiro, Judá abandonou Javé para servir deuses estrangeiros
na terra que o povo recebeu do próprio Deus como herança. Essa terra sagrada foi contaminada pela idolatria, serviço aos outros deuses, às divindades. E o povo assim abandonou Javé, aquele que fez o seu povo livre e lhe deu a terra. Segundo, assim agora como consequência, já que fizeram a escolha deles, agora eles vão perder a terra, a liberdade, vão se tornar escravos dos babilônicos, uma terra estrangeira, terra que não é dos judeus e que nem eles mesmos conheciam a língua deste povo. Então, este é o texto que nós acabamos de refletir do profeta Jeremias. Nossa próxima semana nós vamos dar continuidade a partir do versículo 20 em diante. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.